Mas ainda assim, projeto meu do ano que vem iniciar o curso de fisioterapia. Uhum. E, pô, André, você está com 60 anos, cara, vai fazer fisioterapia? Vou, lógico. Não que eu queira ser fisioterapeuta e atuar com a fisioterapia, tá? É o contrário, eu quero utilizar do conhecimento diferenciado da formação de um profissional de fisioterapia para o que eu faço no meu dia a Você dia, sabe que hoje é já distinguir qual é a principal diferença na formação deles para nós? certamente em algumas áreas do conhecimento específico. Então, uma área que eu acho que a gente poderia se aprofundar mais na educação física é a neurociência do movimento. Essa é uma área que já tem alguns profissionais, isso da minha época de formação. Hoje em dia você tem, por exemplo, a Andréa Deslandes, que é professora de educação física, o próprio Paulo de Tarso, a professora Helena Moraes, que formam muitos profissionais de educação física na área de neurociências. Tá? Mas na fisioterapia você tem essa parte que ela é muito forte. Uma outra parte que eu acho importante diz respeito a algumas técnicas que você pode utilizar na fisioterapia, que normalmente as capacitações são vedadas aos profissionais de educação física. Então, você tem o PNF, que é sensacional, quem lidera aqui no Rio é o professor Vicente, o professor Palmiro, você tem o Mulligan, você tem Ster, você tem uma série de técnicas que são técnicas que você pode utilizar com o seu cliente de educação física, mas que são hoje muito inerentes do profissional de fisioterapeuta. Uhum. E eu percebo que são técnicas que vão ser importantes na minha atuação profissional, então eu acho que é importante eu beber dessas fontes. Uhum. Então, dentro do meu horizonte, eu olhando para o meu horizonte profissional, e eu acredito que eu ainda tenho aí pelo menos uns 15 a 20 anos de carreira, eu acho que vai ser importante para o meu encarreiramento eu iniciar o curso de fisioterapia. Legal. Vai ser importante. E aí, voltando lá para a forma do início, vocês perguntarem, André, poxa, qual foi a tua maior contribuição para a educação física? Nessa história toda que eu estou contando para vocês, né? Eu acho que a minha maior contribuição foi a capacidade, né, que eu tive de recrutar, né, e selecionar e formar novos profissionais. E talvez... Chegou a minha hora! chegou a hora do Fábio. Uhum. E certamente esse é o meu maior legado profissional. O maior legado são essa galera, esses profissionais que passaram lá pela Proforma. E pela E Leblon, aí, né? quando eu digo Proforma, porque Depois virou tudo uma coisa só, né? depois teve a Academia Leblon, e o líder da Academia Leblon é o César Parcias, que é um outro profissional excepcional de ginástica localizada, está atuando aí até hoje, e é um profissional também ímpar, porque a capacidade do César se atualizar, e eu vou botar esse termo, né, e reinventar a ginástica localizada e deixar com que a ginástica localizada ela seja uma ginástica contemporânea, ele faz isso como poucos. E fora a capacidade, o César sempre foi um empreendedor e um cara que sempre trabalhou muito. Então, o César hoje em dia, o César ele está no que a gente chama... CP Train, né? É o CP Train, tem o CP Train, mas ele está muito no CP Train digital. Esqueci Então, o nome ele agora, tá, desculpa, César. Mas... é o Gás. Gás, isso, Gás é um Gás. puta projeto do César, ele surfou muito bem A a pandemia, e com todo mérito, né? Surfou com todo mérito, porque às vezes as pessoas olham o César no Gás, ele fazendo um sucesso enorme com a atividade física, eu vou colocar online, ou plataforma digital, e acha que isso veio sorte, cara, é oportunidade. Existe sorte na vida. Existe sorte que as pessoas colocam, né? É que você ter a competência e a capacidade e a oportunidade no momento exato. O César conseguiu reunir a competência, a capacidade e o momento certo da pandemia, e ele lançar o projeto digital dele, que é o Gás, que é um sucesso, né? E lógico, e aí hoje o mercado, se vocês perguntarem, como é que você vê o mercado hoje? Só digital, presencial, o mercado é híbrido. O futuro do mercado da educação física
do mundo, no meu ponto de vista. Ele vai ser híbrido, onde os alunos vão praticar exercício, vão praticar atividade física, vão surfar de acordo com as necessidades deles. Então, falando um pouco disso, né, eu ainda tenho alunos que fazem aula no exterior, que fazem aulas online, e a pandemia já terminou 2 anos, e a maioria dos meus alunos, né, muitos deles têm o hábito de viajar, viajam muito. Isso era um problema, né? Antigamente a gente falava, cara, tem que fazer alguma coisa na viagem, e as pessoas não faziam, né? E a pandemia trouxe isso, e hoje as pessoas entendem que elas podem fazer, né? E muitos alunos já vão para o hotel com centro de ginástica, e com um centro de ginástica, um centro de fitness, eu abro meu celularzinho, aonde for da Europa, já dei aula onde vocês imaginarem, Austrália, Europa, África, eu já dei aula online, a gente só tem que adequar o furo, o aluno está lá e funciona, é excepcional e é uma ótima oportunidade para o profissional de educação física, porque, teoricamente, você estaria perdendo essa receita, né? Quando o teu aluno está viajando e você não Mas isso, a gente tem um pouco de culpa nisso, André, porque era uma barreira nossa. Né? Porque quando você tem todas essas coisas muito pesadas em você, esses valores muito pesados em você, e a parte da ética de tipo, não vou fazer no exercício, posso machucar o aluno, como é que ele está lá longe, não consigo corrigir, será que está tudo muito bem? E você coloca todas essas barreiras na frente, talvez nós, profissionais de educação física, que temos esses valores muito pesados, passamos a não enxergar essa oportunidade. Que talvez profissionais que até tenham esses valores, mas não tão pesados como o que você carrega, e talvez eu carregue, conseguiram surfar nessa onda antes da gente. Né? Porque prescrição de exercício para você, eu tenho certeza que é isso, ela é personalizada. Sim. E aí quando a gente faz qualquer forma de exercício que seja para um monte de gente online, que seja como algumas pessoas que você citou, que tem grupos grandes, mas em escala a gente começa a fazer de outra forma. Né? Mas aí se você pensar nos benefícios de saúde que você está gerando, porque você também tem isso muito forte em você, o cara não fazer a alternativa de não ser prescrito assim seria o cara não fazer nada. E o cara não fazer nada pode ser que seja pior, né? A alternativa é pior. E aí a gente entra nessa... Né? Quando a gente tem esses valores muito pesados, como é que a gente lida com isso? E a internet, cara, e tudo isso que está acontecendo agora está desmistificando muita coisa. E uma delas é isso. E a gente não tem jeito, a gente tem que se adaptar a essas mudanças. Então, um dos valores muito importantes, dos pilares muito importantes para o professor de educação física, e eu acho que para qualquer profissional de qualquer área, é você conseguir se adaptar com uma velocidade muito legal. Né? E se adaptar, mas seguindo alguns valores que você tem, não perdendo tudo no caminho. Como é que está sendo... Te interromper um pouco, você estava falando da Proforma e da parte que eu ia entrar e tudo mais. Como é que está sendo essa adaptação para você de ver muita coisa online? Talvez você não concorde. Essas coisas de todo mundo estar treinando, fazendo a mesma coisa ao mesmo tempo. Pessoas prescrevendo exercícios por 10 minutos e falando que isso vai ter resultado. Treinamentos online, você sentado na sua casa falando com o aluno. Essa loucura que virou atividade física em qualquer lugar, de qualquer forma. Já dizia Darwin, né? No processo evolutivo, né? Já dizia Darwin no processo evolutivo que as espécies, né, que sobrevivem não são as mais fortes ou as mais capazes, as que conseguem se adaptar melhor e mais rapidamente. Né? E aí a pandemia foi um momento terrível que a gente passou, né? Trágico, todos nós perdemos, né? Muitos amigos, muitos parentes, mas foi um período de aprendizado muito grande, né, para todos nós. E entre os aprendizados, eu diria que um período importante para a sociedade valorizar mais a educação física, que a gente viu que as pessoas que eram mais saudáveis tinham a menor taxa de mortalidade com o Covid. Né? Então, as pessoas começaram a ficar mais atentas que eu ter saúde é importante em algum momento da minha vida, em vários momentos da minha vida, vai ter um impacto, vai ser um fator diferencial. E o Covid deixou isso bem claro. E paralelo a isso, também acabou forçando a muitos profissionais entrarem no meio digital, entrarem para o cenário digital. E eu tive que me reinventar do dia para a noite. E, em uma semana, eu comprei a minha câmera, comprei o meu pedestalzinho, montei o meu estúdio dentro de casa, né? Um estúdio bem... né?
precário, e comecei a dar todos os meus alunos de personal, eu praticamente de 100%, 80% dos meus alunos continuaram fazendo aula, e alguns alunos eu continuei paramentado, devidamente paramentado, dando aula presencial. Você sabe o que pegou para mim? Hã? Sabe o que pegou para mim na pandemia? Quando eu me senti em casa com um cara sentado sem ter muito aparato em casa de como treinar, eu tive uma dificuldade muito grande por umas 2, 3 semanas de como prescrever exercício para essa pessoa. Eu estava tão despreparado para uma pandemia que o simples fato de eu tenho uma rotina minha ou uma forma de prescrição de exercício que quando isso veio para o não presencial, para o digital, sem nada em volta, eu parei e pensei, cara, tem algo errado aqui. Eu estou fazendo a mesma coisa há muito tempo e não estou prestando atenção no que está acontecendo, porque eu não estou sabendo prescrever exercício para essas pessoas. Foi muito esquisito isso para mim. Isso foi um baque que eu tive, que não era só a pandemia, mas era... Eu tive que repensar a minha forma de enxergar exercício e como eu estava prescrevendo as coisas. Mas, Fábio, isso aconteceu com todo mundo. Mas as pessoas não dizem, né? As pessoas acham, não, eu fui pro digital e foi tudo ótimo. Cara, eu não perdi aluno, na realidade eu ganhei aluno, porque as pessoas perceberam, tinham mais tempo, as pessoas perceberam o quanto era importante, como você está levantando. Alunos que treinavam 3 vezes por semana passaram a treinar todos os dias. Então, na realidade, a minha receita aumentou. A pandemia foi terrível, mas eu não vou reclamar do que aconteceu comigo, mas eu entendo o que aconteceu em volta com todo mundo, então eu também não comemoro a derrota dos outros pela minha vitória, mas eu tive um momento onde eu tive que me questionar, do tipo, caramba, como é que eu vou prescrever exercício para essas pessoas? Eu não estou sabendo, a aula está ruim, não está fluindo. Mas aí, Fábio, eu acho que quando você tem uma boa formação, quando você tem uma boa experiência clínica, e uma experiência clínica em diversas áreas profissionais, por isso que eu falei que no início o profissional ele tem que ser generalista e depois ele tem que buscar um nicho, ele tem que se especializar em alguma área para ele ser reconhecido como diferencial nessa área. Ele sendo reconhecido como um profissional diferencial nessa área, ele cria valor, ele criando valor, ele consegue ter uma captação grande de clientes e uma renovação nessa captação grande de clientes. Então, quando você tem, por norte, essa formação, e aí estudando, buscando o conhecimento sistematicamente, você consegue ter uma capacidade adaptativa muito rápida. E aí, no caso das aulas online, eu tive que também me reinventar. Então, por exemplo, eu tenho algumas amigas, né? A Márcia Miziara, ela é uma professora de educação física, uma profissional excepcional na área de ginástica localizada e aeróbica. Eu falei, Marcinha, eu estou precisando de pelo menos alguns exercícios de aeróbica de baixo impacto. Uhum. E aí, ela, André, então vamos lá, eu e ela na câmara, porque eu tinha que dar para o aluno, durante a minha aula, não só o treinamento de força, mas eu tinha que dar um conteúdo, eu vou colocar assim, aeróbico metabólico na aula. Uhum. Eu comecei a ensaiar em casa os passos, muito engraçado. Para poder, então, na realidade, eu tive que adequar o meu modelo de aula, ou as coisas que eu fazia, né? Para poder estar atendendo os clientes, as necessidades dos clientes. E o legal também, aí você tinha que fazer, por exemplo, assistência de câmera, né? Eu era assistente de câmera porque eu chegava para o aluno, agora eu quero que você posicione o celular aqui, para eu ter uma visão tridimensional do aluno. Então, foi um período de adaptação e foi ótimo, né? Porque devido a essa fase, eu consegui manter, né, alguns clientes, até hoje, como eu falei, eu tenho. E quando eles viajam, você mantém esse tipo de atividade. Viagem próxima, aluno vai para Búzios, tem aula, aluno vai para a Serra, tem aula. Desmistificou tudo isso. Desmistificou e o aluno gosta. Sim. Que a aula é legal. Ele vê que não tem enganação da aula. Sim. Eu estou ali na câmera, eu corrijo, muda a câmera. Tem relacionamento, você está conversando, você está brincando com o aluno. Você tem um ambiente que é novo para o aluno, que é legal. Quando ele está treinando em outro ambiente, ele gosta. Às vezes ele treina ao ar livre, ele leva material de fácil aquisição, leva o elástos, leva a caneleira, ele monta um kit para treinar fora. E aí eu fui me especializando em montar esses kits. Então, o aluno tem academia, ele vai para um hotel que tem academia, ele leva o kit dele, dá para treinar perfeitamente. Tá? Dá para treinar muito bem. E dando continuidade, né, à pergunta, como é que eu vejo esse novo mundo, eu vejo de forma muito positiva. Tá? Tem muita gente, né, e você vai entender onde é que eu vou chegar,
que critica a Smart Fitness. Smart Fit. A Smart Fit, pelo modelo dela, tal, é sensacional o modelo. Eu acho que universalizou a possibilidade da prática de exercício por uma grande faixa da população que não tinha condições de ter num ambiente com bons equipamentos, bem climatizado, com um ambiente favorável. Aí, quando o ambiente favorável, eu diria design interno. E a Smart trouxe esse conceito de democratização e low cost atividade física, da academia. E aí, respondendo a sua pergunta, né? A minha geração, né, pelo conhecimento que nós tínhamos na época e as informações que nós tínhamos na época, a gente tinha muito cuidado com o risco de lesões. Muito cuidado. E era extremamente cuidadoso. E, com isso, a gente tinha um perfil de acompanhamento do aluno, de cuidado com a técnica de execução do exercício, muito detalhista, né? Muito cauteloso, muito cuidadoso, que eu acho ótimo. Até hoje eu tenho esse perfil. Você tem que levar o teu aluno a melhorar o condicionamento físico, melhorar a saúde dele, mas você tem que ter uma metodologia de treinamento que não leve ele à lesão, né? E esse é um cuidado muito importante, porque o aluno que está lesionado não treina, o aluno que não treina, ele sofre de destreinamento, e o destreinamento a longo prazo, a curto prazo não tem problema, mas a incapacitação a longo prazo, ela é negativa para a saúde. Então, no início, a gente tinha uma preocupação muito grande com isso. Hoje a gente já sabe que, em linhas gerais, não é fácil se lesionar, entendeu? Se você aplicar a carga correta de treinamento, a relação de volume e intensidade, e nos equipamentos em gerais, tiver uma boa execução do movimento, dificilmente os benefícios da atividade física sendo orientado dessa maneira, eles são muito maiores dos possíveis pequenos riscos associados. O custo-benefício vale a pena. O custo-benefício é muito maior, e eu não estou falando aqui, tem que deixar claro, que você não tem um olhar cuidadoso em relação à forma que você prescreve exercícios. Tem que ter. Mas a gente já sabe que o movimento hoje ele não precisa ser tão rígido, ele é muito mais flexível, ele é muito mais dinâmico do que nós pensávamos na década de 90, início dos anos 2000. Isso vale também para o treinamento digital. Então, quando a gente fala em massificação, né, das plataformas digitais, dá para você fazer isso prescrevendo com qualidade e sendo ético com o cliente. Isso é importante, tá? Eu acho que você jamais pode, em qualquer modelo de negócio, qualquer que seja ele, não ter o cuidado com os valores, éticas e cuidado com o cliente que você está atendendo. E aí você tem que buscar os profissionais que estão, ou as plataformas digitais que estão alinhadas com esses valores, tá? E em qualquer profissão, você vai ter profissionais que são cuidadosos, que são zelosos com os seus clientes, são zelosos com a proposta de trabalhos que eles vendem, e tem profissionais que que eu diria que não são tão éticos. E aí cabe a cada pessoa, a cada indivíduo, cliente, buscar e não o tá profissional. Difícil de buscar hoje em dia, né? Você também tem acesso a muita coisa, né? Buscar a plataforma que se adequa melhor ao teu perfil pessoal e ao teu perfil profissional.